Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal do Escritor Cínico e nós vamos conversar nesse vídeo sobre o 11º livro daquele meu desafio de 12 livros ao longo de 2019. Trata-se de O Castelo Branco, do escritor turco Orhan Pamuk. Depois da vinheta, nós vamos falar sobre o autor, como é de hábito, e também sobre essa história. Até já! Bom, o Orhan nasce em 1952 em Istambul. Este aqui foi o seu primeiro livro. Ele já ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e a sua obra, que é considerada a melhor, a obra-prima, é o livro A Neve. E ele é ligado a questões políticas do seu país. Foi uma das pessoas, inclusive, que gerou polêmica na Turquia quando ele denunciou o massacre que os turcos fizeram à minoria curda que vive no país. Então isso gerou muita discussão e muita polêmica, e foi justamente isso também, mas não só, foi basicamente a sua literatura que o projetou para o mundo. O livro é bastante interessante e eu gostei. É uma leitura reflexiva. Ultimamente eu fiz leituras uma atrás da outra reflexiva, que vai mostrar a história de um jovem na época, quando começa o livro. Ele é um jovem veneziano no século XVII que é capturado na Turquia. Quando ele estava indo para sua cidade em Veneza, capturam a embarcação que ele estava. Quando ele chega na Turquia, ele já chega com, vamos dizer assim, com um certo status. Por quê? Porque ele tem conhecimentos para a época de medicina, e esses conhecimentos fazem com que ele comece a cuidar, quando ele é capturado da sua nau e é levado para a nau dos turcos, ele começa a tratar das pessoas e dos feridos. Então, ele já é visto de uma forma diferenciada. A partir de então, ele chega na Turquia, na cidade de Istambul. Ele é deixado na masmorra. É chamado pelo Pachá algumas vezes. Ele acha que ele vai morrer, ele não sabe falar turco. O Pachá pergunta para ele se ele é médico. Ele, junto com o intérprete, diz que não, mas ele já está começando a entender alguma coisa de turco. Ele é um cara muito inteligente, ele tem facilidade de aprender. E ele é devolvido para masmorras. E acontece que o Pachá fica doente e o médico real, vamos dizer assim, não consegue descobrir o que ele tem. Então ele chama esse prisioneiro. E o prisioneiro, de madrugada, sem que o médico real saiba, para que não haja ciúmes, ele vai toda madrugada cuidar do Pachá. Mas ele faz um preparado, não é um pó. É um preparado, dá para o Pachá beber. Ele coloca um curativo também, no Pachá. E a partir daí, o Pachá vai melhorando e ele fica bom. O que o Pachá faz? Resolve, ele pede sempre a liberdade e ele sonha em voltar para a terra dele, para Veneza, porque ele dá a entender que uma pessoa da classe mais abastada, ele não é uma pessoa pobre, ele teve condições de estudar e ter conhecimento. Um dia o Pachá o chama e apresenta ao Roha. E quando ele olha, ele fica surpreso, porque é como se ele estivesse olhando para o espelho. É o gêmeo dele. E então ele não fala nada e o Pachá diz para ele que ele vai ficar sendo escravo daquele homem. Obviamente ele não gosta, mas ele é levado. E no começo, esse homem começa a fazer várias perguntas para ele, né, o amo dele, vamos dizer assim, o Orhan, e ele vai contando toda a sua vida, e o amo só vai absorvendo, até que o Pachá resolve que os dois têm que fazer, né, pede primeiro para o Orhan que faça fogos de artifício para comemorar o aniversário do sultão. E aí eles
pensam, começam a pensar o que vão fazer. Quem tem mais ideia é justamente o escravo e passa todos os conhecimentos para o Oa, e os dois fazem assim, no final conseguem fazer um espetáculo que Istambul até então não tinha visto. E ele, o escravo, começa a ser muito falado também. O sultão quer ouvir também o escravo, mas como isso não é usual, o sultão é somente uma criança que gosta muito de animais, e então eles começam também a escrever livros para o sultão, né, livros infantis. Nessa altura, o veneziano, o escravo, já sabe escrever e falar em turco. E a história vai se desenvolvendo em que o núcleo é a questão cultural. Como nessa troca entre escravo e amo vai surgindo uma identificação e um conhecimento, né? No começo do livro, o veneziano quer fugir, pensa de várias formas de ir embora. E ele consegue até fazer isso também, mas ele se adapta tanto à cultura turca que ele vai perdendo a vontade. Pelo seu lado, o amo também tem vontade de conhecer, quer conhecer também a cidade de Veneza e toda a sua cultura. E nessa troca, eles começam a se confundir enquanto pessoa. O escravo já não sabe quem é ele, se ele é o amo, porque o amo aceita as suas sugestões e se impressiona, e o amo também não sabe se é o escravo. O fato de serem pessoas parecidas, o fato de serem também pessoas que conjugam o mesmo pensamento da ciência, de querer aprender, faz com que eles se confundam muitas vezes ao longo do livro, sem saber quem é quem. Isso, se você for entender num contexto geral, o autor, o Pablo, quis passar para o leitor de que existem as diferenças culturais, mas que as pessoas podem viver em harmonia, que as pessoas podem, o ser humano pode viver em uma ampla rede de conhecimento para crescer junto e não criarem barreiras linguísticas, culturais que os afastem, né? E quando você vai lendo o livro, você vai percebendo que isso vai ficando cada vez mais claro. Não vou contar a história toda, porque ela é cheia de detalhes e ela funciona como se fosse uma fábula. À medida que vai lendo, parece que você está lendo aquelas histórias do estilo e de Mil e Uma Noites, né? Uma coisa mais oriental, mas com um profundo sentimento reflexivo. Gostei do livro e recomendo. E, como eu falei, esse foi o primeiro livro do autor, que mais tarde veio ganhar o Nobel de Literatura. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. E nós voltamos no próximo vídeo para fechar aquele meu desafio dos 12 livros para 2019. Um abraço e até lá.